Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler os primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama, e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. Glória a Deus. A gente já orou bastante nesse culto, e eu quero convidar você a orar de novo. E dessa vez você vai orar pela minha vida e vai orar pela sua vida. Ore para que Deus me use para falar com você. Uma das piores coisas que pode acontecer é a gente chegar num culto e um monte de gente receber, e um monte de gente ouvir a voz de Deus, e a gente voltar para casa do mesmo jeito, sem entender o que Deus falou com a gente. Peça para Deus falar com você nesse momento de exposição da palavra, amém? Podem orar. Pai querido, ouve a oração do teu povo, meu Deus. Fala com eles, fala com cada um. Que nenhum deles escape aquilo que o Senhor tem para dizer, meu Pai. Mas que a tua palavra venha como flecha certeira nos nossos corações. Tem misericórdia da minha vida, meu Pai, para que nada venha me distrair, meu Deus, nem me tirar daquilo que o Senhor quer que eu diga. Não deixa que eu venha dizer alguma coisa fora do teu propósito, meu Pai. E nem deixa que eu deixe de falar algo que o Senhor quer que seja dito. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus tem uma história forte para a gente nessa noite, que é a história dos primeiros dias de Moisés e do propósito de Deus sobre a vida de uma criança e do agir de Deus a partir da vida de uma mãe. Aqui o texto não fala o nome dela, lá pelo capítulo 6 a gente fica sabendo que o nome dela é O Joquebede. Moisés não vai morrer. Eu sei que vocês estão cantando na cabeça o meme aí, não tem como, é um chiclete, né? É Joquebede, a mãe que conseguiu salvar o seu filho das garras de Faraó. E vamos entender que história é essa e o que tem a ver com a sua vida. Talvez você que nem é mãe, você é um homem, não é? O que isso tem a ver com você? Deus tem algo para dizer para você a partir dessa história, meus irmãos. E eu quero começar antes do texto que nós lemos, porque essa história faz parte de um contexto maior. A família de Jacó tinha ido para o Egito numa situação de fome. Quem conhece a história de José do Egito sabe bem. E os séculos foram se passando. E aquilo que era uma família, um clã, os jacobitas, né, os filhos de Jacó, agora são uma numerosa nação. 400 anos se passaram. E tem lá mais de 1 milhão de pessoas, de descendentes daquele povo. Só que quem governa nesse momento o Egito, obviamente não é o mesmo faraó que tinha feito o convite para eles estarem ali.
Era um faraó, muito tempo depois, que não conhecia a José. E ele fez a seguinte observação. Ele disse, a gente vê isso lá no texto que antecede esse que nós lemos, que esse povo, os hebreus, que estavam lá no meio do Egito, era um povo mais numeroso e mais forte. Imagina vocês que a gente resolve hospedar uns argentinos aqui no Brasil, e de repente tem mais argentino aqui, e eles são mais fortes do que a gente. Eu entendo o lado de Faraó. O problema é que a lógica dele é toda movida pelo reino das trevas. E o que Faraó ele teme? Ele diz o seguinte: esse povo é mais numeroso e mais forte que a gente. E se a gente resolver entrar numa guerra? E se a gente entrar numa guerra com outra nação? E esse povo que está aqui, se voltar contra a gente, acabou, eles estão aqui no nosso meio. Então o que eles fazem? O que Faraó decide fazer? Faraó toma duas providências para tentar impedir essa situação. E a primeira que ele faz é impor ao povo de Deus um regime de escravidão. Uma vez eu estava lendo esse texto e eu comecei a achar estranho e perguntar para Deus, como assim? Porque se eu tenho um povo que é mais numeroso e mais forte do que eu, como é que eu vou chegar e vou escravizar esse povo a ponto de dominá-lo? Eu não estaria cutucando a onça com vara curta e de repente provocando uma revolução, adiantando aquilo que eu tenho medo, né? E fazendo com que eles tomem o poder do país. E meus irmãos, o entendimento que eu tive foi muito claro, e foi o seguinte: a forma que você tem mais eficiente de dominar um povo é fazer ele pensar que é inferior a você. E quando você escraviza um povo, e o reino das trevas faz isso demais, a principal estratégia do reino das trevas para dominar uma pessoa é essa, é escravizar. No momento que esse povo é escravizado, ele se sente inferior. E alguém que é colocado para baixo, alguém que se torna inferior, ele deixa de ser uma ameaça. E eu digo mais, quando é o reino das trevas que faz isso com você, além de você deixar de ser uma ameaça para ele, você acaba trabalhando para ele, que foi o caso do que aconteceu aqui. Que eles se tornaram escravos, trabalhando e trabalhando contra a vontade, e é isso que eu vejo na vida de muita gente. É isso que eu vejo na vida de muitos homens, que não entenderam realmente quem são diante de Deus, e vivem num estado ainda de opressão, e tiveram todo o seu potencial de homem mesmo cortado, diminuído. Eles deixam de ser uma ameaça para o reino das trevas, e eles acabam trabalhando para o reino das trevas, escravizados, às vezes contra a própria vontade. Eu vejo muitos homens servindo as trevas, doido para ser liberto. Quantas e quantas mulheres se encontram exatamente na mesma situação, oprimidas, diminuídas, violentadas, colocadas numa situação de opressão, de diversos tipos, às vezes em relacionamentos abusivos, de tal forma que elas se sentem tão diminuídas, que elas não têm força para lutar contra o sistema, elas se tornam vítimas, elas se tornam escravas, não é mais uma ameaça, porque uma mulher realmente que entende o poder que está sobre ela, uma mulher de oração, por exemplo, ela é um perigo para o sistema, ela é uma ameaça para o reino das trevas, mas quem ainda está nesse regime de aprisionamento, o que acontece com elas? Elas se sentem diminuídas, elas não são ameaça, e ainda muitas vezes trabalham para o reino das trevas. Foi preciso uma pessoa ser livre para que libertasse as outras. Foi preciso que um menino se tornasse livre e crescesse com a mentalidade sabendo o que é livre, para que Deus virasse para ele: é você que eu vou usar para libertar o meu povo. E meus irmãos, essa foi a primeira coisa que Faraó fez, escravizou o povo, fez eles se sentirem inferiores. Um povo escravo é alguém que naturalmente vale menos para a sociedade. Mas não satisfeito com isso, Faraó fez uma coisa assustadora. Faraó deu uma ordem para que todos os meninos que nascessem fossem mortos.
as meninas poderiam ficar, porque elas seriam usadas, essa é a verdade. Elas não carregariam ali a linhagem do povo, mas um homem que ficasse era um perigo para Faraó. E meus irmãos, primeiro ele manda 2 parteiras. Eu não sei se elas eram as únicas, alguns entendem que elas poderiam ser a líder das parteiras, algo nesse sentido, mas o fato é que Faraó manda que essas 2 parteiras, toda vez que elas chegassem na casa de um hebreu, e que vissem que nasceu um menino, dessem um jeito de matar, ali, sobre a proteção e o comando do próprio Faraó. Só que essas mulheres, elas entenderam um princípio que muita gente ainda não entendeu: importa obedecer a Deus e não aos homens. E um dia você vai chegar diante de Deus e você não vai poder dizer: meu patrão me mandou fazer isso, o meu oficial, o meu comandante me mandou fazer isso. Não existe diante de Deus. Essas mulheres abertamente desobedeceram Faraó. Faraó mandou chamar: que negócio é esse? Por que vocês não estão matando? Ih, Faraó, essas mulheres são muito fortes, né? Igual essas egípcias aqui não. Elas estão parindo sozinhas, mesmo quando a gente chega, já nasceu, já resolveu tudo. E aí Faraó faz uma coisa mais terrível ainda. Ele dá o comando para o povo. Ele vira para o povo do Egito e manda o povo do Egito matar as crianças. E você sabe o que é pior disso tudo? O povo faz. Irmãos, há uma semeadura terrível para alguém que mata uma criança. E o povo, na sua coletividade, faz isso. E a gente vê na história, a 10ª praga na geração seguinte é o quê? Deus matando os primogênitos de cada família. Eu vejo isso, meus irmãos, embora o texto não esteja dizendo isso com todas as letras, eu vejo. É a lei da semeadura: você planta, você colhe, a justiça de Deus. E o fato, meus irmãos, é que se alguém soubesse que um bebê tinha nascido, a ameaça era que os próprios vizinhos matassem essa criança. Sabe como? Jogando no Nilo, num lugar que tem crocodilos, num lugar que a criança simplesmente iria morrer afogada de primeira. E, meus irmãos, o fato é que Joquebede, ela deu à luz a Moisés. E eu acho engraçado uma coisa no texto que fala assim: como o menino era formoso, a mãe, quis proteger. Irmão, você já viu alguma mãe achando o filho feio? O neném nasce com aquela cara de joelho mesmo, todo enrugadinho. Ai, que coisa linda! É a cara do pai. Aí você olha a cara do joelho do pai. Mas para a mãe é a coisa mais linda do mundo. E é claro que Joquebede não ia querer que isso acontecesse com o filho dela. E ela conseguiu uma façanha, meus irmãos. Ela conseguiu ocultar essa criança por 3 meses. Eu não sei como, não é? Porque criança recém-nascida, como eu falei em alguma ministração aí nos últimos dias, já vem de fábrica com a regra: quem não chora não mama. Então, o tempo todo, essa criança, a única comunicação que tem é chorar. E ela conseguiu essa façanha de esconder essa criança por 3 meses, até chegou o momento que ela viu: não vai dar certo, não tenho como continuar. Provavelmente ela já viu alguma movimentação, alguém deve ter jogado alguma piada, qualquer coisa desse tipo. No desespero, essa mulher faz uma coisa muito doida, que eu não sei quem teria coragem de fazer. Ela faz um cesto, parecido com aquele dali, só que feito de papiro, não é? Que é o material farto lá até hoje na beira do rio Nilo. E ela pega e passa betume, ela passa piche, de tal forma que aquele cesto fica impermeável. Ela faz um tipo de arca de Noé para uma pessoa só, um neném. E ali, eu fico imaginando o quanto que essa mulher não deve ter orado, não é? Pedir direção de Deus, no desespero, perguntado para Deus o que faria. Ela pega esse cesto, coloca no rio, mas também não jogou na correnteza não, tá? Botou ali naquela beirada, carriçal, acho que é a palavra que a minha tradução falou, que tem a ver com a parte cheia de plantas aquáticas, não é? E, meus irmãos, o fato é que aquele cestinho ficou descendo por ali, Miriam de longe vigiando, a irmãzinha dele, e o que acontece é que a filha de Faraó vê aquela criança.
vê na verdade o cesto, manda a empregada ir lá, puxar do meio das plantas, traz para cá, quando abre, é uma criança, e sabe que é uma criança hebreia. O texto diz que ela vê que é hebreu, por quê? Porque o bebê hebreu é circuncidado, então bate o olho no neném, né, e já percebe, é dos hebreus. E aí, ao invés daquela mulher afogar a criança, ela decide adotar aquela criança. E olha como é que é o agir de Deus, como é que é a misericórdia de Deus. Irmãos, Miriam chega perto, a irmãzinha chega perto e pergunta para aquela mulher: você precisa de uma ama de leite? Quer que eu vou buscar uma mulher do meio dos hebreus aí, né? Para poder amamentar essa criança? E a filha de Faraó fala: vai. E olha só que coisa impressionante, meus irmãos. Satanás faz isso tudo para matar a criança, e de repente a própria mãe vai criar e vai receber um salário do governo que quer matá-la, né? Para cuidar dessa criança. Às vezes o diabo faz de tudo para atrapalhar a vida da gente, e quando ele menos percebe, Deus está botando ele para trabalhar para a gente. Eu me lembro sempre de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, que a gente tratava como ilustração em pregação. Mas um dia a Jennifer encontrou um cara que disse: não é ilustração não, eu conheci a irmã fulana lá na minha igreja. Uma senhorinha passando muita dificuldade, e aí uma pessoa, um empresário satanista, tem muita gente desse tipo hoje em dia, né? Vendo aquela situação, resolveu meio que pregar uma peça e testar a fé da mulher, e mandou entregar uma cesta básica, mas disse o seguinte: uma cesta básica não, a história conta que foi aquela compra, né? Quando chegaram na porta, a ordem era: quando terminarem de entregar, digam o seguinte: quem mandou foi Satanás. E aí eles fizeram isso, foram entregando, e a mulher lá dando glória a Deus, e eles entregando aquele monte de coisa. Quando terminou: o negócio é o seguinte, quem entregou isso aqui para você foi o Satanás. E a mulher: glória a Deus. Como assim? Não vai achar ruim não? Não, quando Deus manda, até o diabo obedece, né? É basicamente isso aqui que acontece, sabe? É basicamente isso que a gente vê acontecendo aqui nessa história. Mas eu quero que você preste atenção em algo. Deus tem um plano na vida de Moisés. E quando essa criança volta para a mãe, eu vejo uma mensagem muito séria. Deus dizendo assim: eu quero que esse menino seja criado pela própria mãe. Eu quero que essa criança tenha uma mãe de verdade. E meus irmãos, a gente que trabalha com gente, que lida com restauração de vidas, a gente bate numa situação dessa e a gente consegue entender um monte de coisa. Eu estou acostumado, meus irmãos, a ver gente chegando totalmente destruída na igreja, sabe? Não sabe quem é, com a sexualidade virada do avesso, de maneiras que vocês não têm nem noção, com um monte de problema. Graças a Deus, Deus mandou 3 psicólogas para a nossa igreja, né? E a gente tem feito um trabalho aí em parceria nesse sentido, e tem socorrido a vida de muita gente, mas o fato é, tem muita gente chegando totalmente ferido na sua vida, e uma das coisas que a gente percebe é que faria toda a diferença se uma mulher de Deus estivesse criando essa pessoa. Um efeito muito imediato que eu vejo na vida de Moisés: Moisés tinha uma identidade, ele sabia quem ele era. Olha para o texto diz para a gente que ele foi levado bebê para o cesto, na mesma hora bateu lá, já foi botado em contato com a mãe já começou a criar. E o texto diz que depois que ele estava grande, que o menino foi entregue para a filha de Faraó. E aí o texto continua, você vai ver, nesse tempo, Moisés já está homem. A gente não sabe, alguns dizem assim, pelo menos 2 anos, até parar de amamentar. Acabou de amamentar, a criança não é grande ainda, meus irmãos. Eu estou com 11 meses, né? Agora na verdade vai fazer 11 meses, fez ontem, 11 meses, né? É que eu não conto mês-versário não, tá? Só aniversário, mas está perto do aniversário dele. Não é grande ainda. O texto diz que criou o menino, e quando fala que criou, o que eu entendo é que ela ficou tempo suficiente para colocar certos valores que esse menino carregou para o resto da vida. O texto, se você for continuar lendo a história, está Moisés homem,
com o título de filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, o príncipe do Egito, mas ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai lá e se posiciona. Por quê? Porque aquele é o povo dele. Como é que ele sabe que é o povo dele? Alguém disse para ele quem ele é. Alguém ministrou na vida dessa criança uma identidade. Ele não era uma pessoa qualquer. Uma mulher de Deus, ela consegue virar para o filho e realmente dizer quem o filho é. Guarda isso, porque mais para frente na mensagem eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhe a respeito disso. Eu vejo que crianças que não tiveram esse momento de proteção nos primeiros momentos de vida, eles crescem como pessoas inseguras. Existe um conceito que a gente trabalhava antigamente no encontro chamado amor fundamental. Você sabe o que é isso? A porção de amor que você recebe nos primeiros anos da sua vida, que ensina você o que é o amor, que faz com que você aprenda o que é ser amado. Uma pessoa que recebeu a dose certa de amor, de cuidado, de atenção, é um ser humano totalmente diferente. Ele é muito mais preparado para as coisas da vida, para as guerras que ele vai enfrentar no decorrer do tempo. Então, meus irmãos, eu percebo uma coisa importante, é que Deus preferiu que Moisés tivesse uma mãe. Mas eu percebo uma outra coisa, que eu quero compartilhar com os irmãos a respeito dessa ação do reino das trevas com relação às crianças dessa geração. Conhecendo a história da Bíblia, a gente percebe que esse não foi um caso isolado, quando um ditador resolve matar crianças. Você deve se lembrar, por exemplo, do nascimento de Jesus, quando Herodes fica sabendo que uma criança tinha nascido ali na região, e pela idade, provavelmente já teria nascido há pelo menos 2 anos, e ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Uma das estratégias do reino das trevas é interromper as crianças. Você sabe por quê? Porque toda criança é uma promessa para esse mundo. Temos algumas crianças de colo, as outras estão lá para dentro. Cada uma delas é uma promessa para esse mundo. O reino das trevas tem medo delas, saiba disso. O reino de Deus é delas, mas o reino das trevas tem medo de criança. Como pode uma coisinha tão inofensiva? É porque cada criança carrega uma promessa. Essas crianças têm uma vida inteira pela frente, e se elas viverem plenamente a vontade de Deus, elas se tornam um risco, como Moisés se tornou. Moisés foi um perigo para o reino das trevas, aqui tipificado pela figura do governo do Egito, a nação egípcia, e foi literalmente para o reino das trevas também. Ele foi um grande perigo, mudou a história do mundo, esse homem. E cada criança, se ela vive plenamente os propósitos de Deus, meus irmãos, ela se torna um perigo. É por isso que Satanás ataca tanto. Eu fico impressionado com o investimento das trevas sobre a vida de determinadas crianças. Eu falo desse assunto, eu me lembro de uma história, eu já contei ela aqui pelo menos uma vez na igreja, de um amigo meu, pastor Fábio, que quando ele era criança, ele contou isso para a gente num retiro de crianças e adolescentes, né? Ele contou para a gente que quando ele tinha 9 anos de idade, ele tinha um pacto com o diabo. E a gente está acostumado a ouvir esse tipo de história de bruxo, de feiticeiro, de gente adulta, né? Ele, com 9 anos de idade, ele disse para a gente que ele tinha um pacto com o diabo. E a gente ficou com essa cara de interrogação que vocês estão, né? Como assim? E ele foi explicar para a gente que ele tinha um amigo imaginário. Fiquem espertos com o amigo imaginário, tá? Crianças, às vezes, em solidão profunda e tal, tendem a criar para poder brincar, etc. e tal. Mas você que é crente, com discernimento espiritual, fique esperto com relação a essas coisas. Esse menino tinha um amigo imaginário, e esse amigo imaginário mandava ele fazer determinadas coisas.
E não era simplesmente, uma válvula aqui de escape que a criança criou para poder botar a culpa em alguém, não. Porque o amigo imaginário mandava ele aprontar e mandava ficar quieto lá no lugar para receber as consequências. Joga essa pedra nessa janela e fica aí. O amigo imaginário falava para ele ficar longe de um livro chamado Bíblia, que ele nem sabia o que era e nem tinha na casa dele. O amigo imaginário falava para ele não entrar numa igreja de jeito nenhum. E o amigo imaginário dele ficava conversando com ele altas madrugadas, a família dormia e aquela voz ficava falando com ele o tempo todo. Um dia a voz virou para ele e falou assim, me pede qualquer coisa que você quiser. E os mais velhos aí vão se lembrar, né? Ele pediu um carrinho bate-bate. Quem é da época vai se lembrar disso. Novidade na época. E um dia, uma mulher de branco parou ele na rua e deu o carrinho de bate-bate. Na verdade, chamou ele na casa dela, né? E foi lá e deu o carrinho para ele. Ele chegou em casa com o carrinho. A mãe achou, a peste do menino roubou. E deu uma surra nele, ele falando que tinha ganhado. Ele teve que levar lá na casa da mulher e mostrar. E a mulher dizer, não, eu mesmo que dei. Era esse nível de relacionamento que a criança tinha com a entidade. É assustador, meus irmãos. E ele perguntava o nome e a entidade não falava o nome, até que um dia resolveu falar. E falou todos os nomes que você conhece, né? Uma vez, quando eu era criança, eu peguei o dicionário e vi lá a palavra diabo, tinha um parágrafo desse tamanho. O canhoto, o Diogo do outro bar, o não sei o quê. Diz o pastor Fábio que nesse momento a entidade falou uma lista de nomes para ele. E a partir desse momento, aquela criança entrou numa depressão. E ele foi piorando, e ele decidiu que ia se matar. Irmãos, uma criança pensando em suicídio. Satanás tentando interromper a vida de uma criança. Ele foi lá para a Avenida Maruípe. E ele virou e fez a seguinte oração: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu vou aqui para o meio da rua, e por 2 minutos não vai passar carro nenhum. Irmãos, 2 minutos na Avenida Maruípe, não é de hoje, né? Pastor Osias lembra aí da Avenida Maruípe, bem de antes dessa época. O menino fez isso, ele ficou 5 minutos no meio da rua, não passou nem bicicleta. Esse é o testemunho que ele conta para a gente. Dali ele foi para a Igreja Batista do Monte Sinai, ali na subidinha, né? Do bairro da Penha. Ali ele aceitou Jesus, entrou para os embaixadores do rei lá na época, né? Foi liberto, enfim. Hoje é um pastor. E quando ele contou isso para mim, eu fiquei pensando, será que o mundo espiritual sabia do chamado desse cara? Será que eles estavam tão preocupados com o que ele poderia se tornar? Será que de alguma forma eles viram movimentação de anjos, alguma coisa, e entenderam que aquela criança tinha um chamado para liderança, para pregar o evangelho? Irmãos, eu não sei, mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês: Satanás está investindo pesado, é geral. Porque pode não ser num caso tão descarado como um pacto com o diabo, como nessa situação, meus irmãos, mas o fato é que a gente tem visto crianças sendo atacadas de todas as formas. É todo um movimento cultural para que as crianças não saibam quem elas são, para que elas não tenham identidade. Entenda, quando eu digo identidade, eu não estou falando daquele documentozinho fornecido pelo governo, não. Eu estou falando disso da pessoa saber quem é. Diz que quem ensina é o pai e a mãe, que vira e fala: você é um homem de Deus, meu filho, você é uma mulher de Deus. Eles não sabem nem se são homens, se são mulher mais. Perdidos. Eu dei uma palavra uns dias para trás a respeito da oração que eu faço para que Deus encha esse lugar de crianças, para que esse templo na quinta-feira fique lotado de crianças, e como nós estamos caminhando para isso. Eu disse o seguinte, irmãos, não é porque eu sou um pastor megalomaníaco, com mania de grandeza, que fica querendo, como nós temos tanto, não. É porque eu sei o que está acontecendo. Irmãos, o início do meu ministério foi trabalhando com criança em periferia, e eu passei 10 anos fazendo isso, e eu sei coisas terríveis que acontecem. Por muitos anos eu fui professor no ensino médio, e eu sei o estado que eles chegam ali, meus irmãos.
menina no primeiro ano, com 15 anos de idade, várias delas já não são mais virgens, a conversa é igual de prostituta, os meninos treinados é para abuso mesmo, os meninos idolatrando traficantes, se vestindo igual, falando igual e querendo ser. Me lembro quando mataram um traficante muito perigoso aqui no bairro, que estava trazendo muito transtorno para muita família, meus irmãos. As meninas faziam cartinha de amor para ele, saudade eterna fulano, e a gente ficava assim chocado com aquilo. E eu preciso dizer para vocês que da época que eu estava na escola para agora, as coisas só estão piorando. Eles já chegam no ensino médio, estragados por essa vida, meus irmãos, já clamando por uma restauração. O reino das trevas tem tentado interromper crianças até hoje, como tentou fazer com a geração de Moisés. E nós precisamos de pais espirituais e de mães espirituais para mudar essa história. Nós estamos entrando a partir da semana que vem, numa semana onde nós vamos enfatizar o combate, a exploração. Combate e a prevenção, o nome é comprido. O combate e a prevenção, a exploração, baguncei, o abuso da criança e do adolescente. É uma frase gigantesca, enfim. A gente vai lutar diretamente contra abuso de criança. Não é uma coisa que a gente faz uma vez no ano. Os nossos cultos com crianças aqui, regularmente nós batemos essa tecla. Temos uma das personagens aqui que ministram as crianças, basicamente ela vem para isso. Assim como nós temos a borboleta, que é da oração, nós temos aqui a princesa Lily do reino das flores, que quando ela vem é para falar algo para as crianças, para prevenir as crianças de serem abusadas. Irmãos, volto a dizer, a gente que trabalha com restauração de vidas, orando, aconselhando, como tem gente que foi abusada. Vocês vão ouvir nos próximos dias estatísticas horrorosas. De cada 10 crianças, tantos já foram abusados ou vão ser. Eu fico apavorado, porque eu vejo aqui, há poucos dias para trás, a gente estava com 125 crianças aqui, a gente olha esse tanto de criança e para pensar, parte deles já foi abusado, e parte vai ser, a gente precisa fazer alguma coisa, porque uma criança abusada, via de regra, meus irmãos, essas crianças elas vão crescer com um trauma. Alguns deles podem se tornar abusadores. Alguns deles, grande parte deles, se não fizerem um processo de restauração, às vezes muito complexo, árduo, por anos, vão ter problemas na sua sexualidade. Eu estou falando aqui, e eu sei que muitos de vocês viveram essa história. Quantos de vocês hoje colhem coisas terríveis, porque viveram coisas terríveis na infância, porque Satanás usou alguém para tocar vocês indevidamente. E nós precisamos fazer algo. Eu disse que ia dar alguns avisos durante a mensagem, um deles é esse, a gente vai ter esse trabalho. O Rua vai no domingo que vem, 18 horas, lá para a praça, fazer uma ação de conscientização no meio da comunidade. Quarta-feira da outra semana, a gente vai ter aqui uma programação especial. Pastor André está se preparando para ministrar os pais, a família, juntamente com as psicólogas da nossa igreja, meus irmãos. Para quê? Para que a gente crie uma cultura de proteção. Para que essa geração seja uma geração protegida, para que a gente aprenda a fazer mais como família, como povo de Deus, para proteger essas crianças. Então nós teremos 2 quartas-feiras tratando desse assunto, e nós teremos, sem ser esse próximo fim de semana, no outro, nós teremos, meus irmãos, um congresso de famílias. E nesse congresso de família, o tema vai ser a proteção da família de uma maneira geral, sabe? Não só, vamos tratar também dessa questão do abuso da criança, adolescente, maneiras de prevenir, como lidar, todas essas questões, mas vai ser sobre toda a família, e eu peço que as famílias da igreja estejam presentes, e que a gente traga a comunidade, ainda que você seja um rapaz solteiro, você vai ter uma família um dia, e eu preciso que você esteja com isso. Irmãos, sabe por que a família precisa ser tratada? Porque muitas vezes, ao invés do pai e da mãe, dos familiares serem Joquebede na vida dos filhos, eles são reino das trevas na vida dos filhos.
Quantos e quantos familiares são aqueles que abusam? Quantos e quantos familiares são aqueles que amaldiçoam? Deixa eu falar para vocês um pouquinho a respeito de maldição. Sabia que as mães, por falta de preparo, por falta de estar numa igreja que ensina certas coisas, elas são as que, ao mesmo tempo que querem fazer muito bem, fazem tanto mal? Um erro recorrente que eu vejo acontecer em pai e mãe, cheio de boas intenções, é confundir identidade com comportamento. Então o filho vai lá e conta uma mentira. Larga de ser mentiroso, menino! Presta atenção, ele não é um mentiroso. Mentiroso é algo sobre quem ele é. É muito sério o que você está dizendo, ele contou uma mentira. Mas se você vai lá e diz, você é um mentiroso, você está plantando no coração dele, você está amaldiçoando a identidade dele. Não confunda identidade com comportamento. Existem crianças crescendo ouvindo que são porcos, e vão chegar a vida inteira, na vida adulta, ouvindo da família inteira que ele é um porco. Isso não vai fazer com que ele mude o comportamento dele, isso vai fazer com que a identidade dele seja um porco. Ele vai chegar na adolescência acreditando que é. Demônio usando a sua boca para amaldiçoar o seu filho, a sua filha, para chamar de preguiçoso, porque não quis levantar para ir para a escola. Porque está cansado, foi dormir tarde, não aguenta levantar. Larga de ser preguiçoso, menino. Você quer que o seu filho chegue na idade de trabalho acreditando que ele é um preguiçoso? O reino das trevas usando a própria família para ferir, para abusar, para impedir que as crianças cheguem aonde elas têm que chegar. Por quê? Porque cada criança é uma promessa. É um Moisés vindo a esse mundo que, se viver plenamente aquilo que foi escrito sobre eles, irmãos, eles são um perigo para o reino das trevas. E eu disse que essa mensagem é sobre você. O que você tem a ver com isso? Irmãos, nós como igreja precisamos ser Joquebede para essa geração. Precisamos salvar essas crianças. Para quem está aqui pela primeira vez, deixa eu só explicar para vocês que essa igreja é uma base missionária. Todas são, algumas não sabem, a gente sabe. Nós somos uma base missionária. E aqui a gente entende que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E uma das frentes de trabalho missionário que nós temos é com crianças. Então, além da gente ter culto para criança, programação para criança no domingo pela manhã, no domingo à noite, nós temos, meus irmãos, toda quinta-feira um culto chamado Vem para Jesus. E esse culto, meus irmãos, a gente traz uma multidão de crianças. E quando eu falo multidão, não é brincadeira. É só você entrar no Instagram da nossa igreja, no dia de quinta-feira você vai ver os stories. A gente dá lanche para essa criançada toda. A gente ensina essas crianças a orarem, ensina essas crianças a adorarem. A gente ministra a palavra de Deus sobre essas crianças. E nós estamos trabalhando para que venha um número ainda maior. Mas eu preciso dizer, meus irmãos, que apesar de todo esse trabalho, ainda não é suficiente frente toda a ação que tem acontecido para desviar essas crianças. Como eu disse para os irmãos, eu trabalhei muito tempo com criança, de 2000 a 2011, obrigado, irmão, de 2000 a 2011, eu pastoreava um grupo de pessoas na igreja, chamado Embaixadores do Rei. Eu não pastoreava a igreja inteira, eu era um garoto solteiro, eu não tinha filho, mas eu fui pai para muito menino. Eu comecei lá na igreja de Carapebus, e meus irmãos, eu tinha ali um grupo grande de garotos, e depois aqui, e depois eu me tornei coordenador no município, depois eu me tornei coordenador no estado, e eu dava cursos de como fazer esse trabalho na igreja, e eu rodei o Brasil, eu tive várias vezes no Rio, muitas vezes em Minas Gerais, estive no Rio Grande do Sul, aqui no estado foram muitos e muitos cursos, ensinando as pessoas como serem missionárias com crianças. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso para os irmãos, porque é algo mais fácil do que vocês pensam. Essa semana a nossa igreja está voltando com o trabalho nas casas, que a gente chama de células.
Então, a partir dessa semana, células de homens, de mulheres, células de jovens e adolescentes vão começar. E no próximo sábado nós vamos ter um treinamento, a partir das 14 horas, e a previsão é ir até as 18 horas, para todo mundo que quer ser anfitrião de uma célula de crianças ou líder de uma célula de crianças. Irmãos, é um trabalho, como eu disse, eu preciso dividir isso com vocês. Eu fui em um monte de lugar do Brasil ensinando, mas eu preciso ensinar para vocês aqui. Porque ganhar criança, meus irmãos, é mais fácil que ganhar adulto. O reino dos céus é delas. Sabe, alguém com a bola debaixo do braço, numa periferia, junta a criança, numa velocidade que vocês não têm noção. Um pouquinho de brincadeira, um pouquinho da linguagem correta, do direcionamento correto. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar muita gente. Quando a gente fala de trabalho com crianças, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa para as irmãs da igreja, para as mulheres da igreja. Eu dou graças a Deus pelo trabalho das mulheres, mas eu preciso dizer para vocês que muitos deles precisam de uma figura masculina. Sabe, muitos deles, os pais são ausentes, eles não têm referência nenhuma. Ou às vezes tem, mas a referência não é uma referência cristã. É criança pequenininha, que eu fui orar aqui no culto das crianças e perguntei assim, você quer que eu oro pelo quê? Pela sua vida? E criança normalmente fala, eu quero, fala aí um brinquedo, né? Eu quero um Play 5. O garotinho virou para mim e falou, eu quero que o meu pai para de beber. A criança não aguenta mais o estado que o próprio pai se encontra. E você? O que você quer? Para Deus falar com a minha mãe lá na cadeia, cuidar dela para ela sair logo. Se você abre uma célula de criança na sua casa, ou se você decide ser líder de criança, irmãos, é pouco tempo na sua semana. Quantas horas você tem na sua semana? 1 hora de reunião, mais o seu tempo diário de preparação, de oração. Você vai mudar a vida de muita gente. Eu já vou dizer logo de cara, não é fácil. Foi um tempo de sofrimento na minha vida, porque eu vi muitos frutificando, alguns estão aqui comigo até hoje. Estão aqui servindo ao Senhor até hoje, mas meus irmãos, eu também enterrei meninos. É doído demais, a gente vê que é uma briga, meus irmãos, injusta. Porque enquanto a gente está fazendo por um lado, Satanás vai fazendo pelo outro. Eu tenho meninos que eu caminhei com eles durante um bom tempo, hoje estão na cadeia. É esse tipo de coisa que eu quero convidar vocês para enfrentarem. Eu tinha um que sabia mais de 200 versículos de cor. Um dia eu fui lá na igreja de Carapebus, no velório dele, 5 tiros que o tráfico matou. Por quê? Porque estava envolvido com isso. Vocês não têm noção, dentro do muro das casas de vocês, como estão as nossas crianças. Antes desse culto começar, a gente orava. Deus, levanta obreiros para a tua seara. Deus, levanta obreiros para a tua seara. A maior parte das pessoas não tem tempo para fazer isso. Você sabe por quê? Porque tem coisa mais importante na vida. Mas eu sei que aqui tem pessoas que dão importância para isso. E Deus vai levantar essas pessoas nessa noite. A gente vai fazer um efeito Joquebede aqui nessa geração. E Moisés não vai morrer. E nós vamos lutar, meus irmãos. E uma coisa que eu amo nessa igreja é que a gente luta junto. Você que não conhece o trabalho com as crianças, vem aqui numa quinta-feira. Parece que você vai ver o time lindo de missionários que a gente tem aqui, orando, cuidando da segurança, cozinhando na cantina, dançando com um cabeção quente desse tamanho aqui de boneco. Vem para cá. Nós vamos encerrar essa mensagem de uma forma um pouco diferente. Eu quero colocar a igreja de pé, vamos colocar de pé. E num primeiro momento eu quero chamar aqui à frente,
Não é um apelo, é para a gente orar por vocês. Nossa equipe do Ministério com Crianças que está aqui hoje e que não está lá atrás com as crianças. Seja você, eu sou do Ministério das Crianças, mas eu não estou ali ensinando crianças. Eu fico fazendo bolo. Eu fico fazendo cachorro-quente para servir. Você é Ministério com Crianças. Você é um dos nossos missionários. Você que vem para tocar no culto das crianças. Você que vem para ministrar as crianças. Você que faz parte da segurança. Você que fica intercedendo lá da galeria enquanto elas estão aqui. Você que vem para fazer a mídia do culto das crianças. Vem para cá todo mundo. Nós queremos orar por vocês. Sai do seu lugar e vem. Tem muitos que não estão aqui hoje. Né? É dia das mães, nem todas as famílias estão presentes. Alguns estão ministrando lá para trás. E nós vamos orar pelos nossos irmãos. Agora vem o apelo, meus irmãos. Eu disse que ia ser um pouquinho diferente, né? Eles vão receber vocês. Irmãos, esse grupo ele vai dobrar, esse grupo de pessoas de crianças que vem para cá, ele vai aumentar. Mas o discipulado que a gente vai fazer precisa ser além de uma ministração pública. É como as pessoas que querem se fortalecer vindo só no culto de domingo à noite, sabe? Sem ser igreja propriamente, de forma mais plena, a gente não vai conseguir vencer essa guerra na vida das nossas crianças, só com esse trabalho, embora ele seja a porta de entrada para trazer as crianças para o reino de Deus. Nós precisamos de gente para receber uma célula de criança na sua casa, você que tem um tanto de criança na sua rua, e para gente para liderar o trabalho de crianças. Eu sei que alguns já estão aqui na frente, né? Mas nós teremos esse treinamento no próximo sábado, sábado à tarde, e eu quero convidar você a ser parte. E antes de eu chamar você, deixa eu explicar a minha vida como foi isso. Irmãos, eu era um rapaz solteiro, eu nunca tinha sido pai, como eu falei para vocês. Sabe o que eu tinha? Um coração dizendo para Deus, eu estou aqui, me usa. E Deus fez coisas na minha vida que eu nunca imaginei que seria capaz, porque eu virei e disse, eu estou aqui, me usa. Eu não sabia absolutamente nada a respeito desse trabalho. E não tive o privilégio de ter alguém me ensinando como vocês vão ter. Tudo que você precisa é de um coração dizendo, eu quero liderar crianças. Eu estou aqui para salvar crianças. Sai do seu lugar e vem para cá. Se junte aqui com esse povo. Como eu disse, alguns dos que estão aqui já vão ser. Só isso. Amém? Sinaliza aqui, chega perto, vem para cá, isso. Amém. Amém. Fazer o quê? Não tem para onde correr. Existe uma característica na nossa igreja que é o seguinte. Normalmente as pessoas são as mesmas que acabam fazendo tudo porque muita gente tem medo de dar um passo além, sabe? Eu já tenho muita coisa. As pessoas que vieram aqui à frente já estão em vários ministérios, já estão fazendo um monte de coisa. Mas Deus vai usá-las para salvar crianças. Nós vamos salvar uma geração. Amém? Talvez você pense assim, pastor, eu ainda não sou batizado. Eu tenho alguns impedimentos na minha vida, mas eu gostaria muito de trabalhar com isso. Vem, porque você vai aproveitar o treinamento que vai acontecer. E quando você estiver pronto, e não vai demorar muito, você vai ser tremendamente usado por Deus para fazer esse trabalho. Amém? Sai do seu lugar, vem para cá. Tudo o que você precisa é de um coração que diz para o Senhor,
eu estou aqui, envia-me a mim. Chega perto deles, dá um abraço nessa menina aí. Eu comecei uma célula um tempo atrás, e eu ficava pensando assim, meu Deus, eu já sou pastor, já tenho tanta coisa para resolver, já tenho células, amém. Como é que eu vou fazer, irmãos? No primeiro dia tinha 7 crianças, com um mês já estava chegando em 30. Você sabe o que deu errado? A pessoa que me recebia na casa dele disse que não tinha mais como ter o compromisso de estar lá toda semana, era sábado à noite. E a gente fechou uma célula com quase 30 garotos, meus irmãos. Isso não parte o seu coração? Há uma multidão de crianças ao nosso redor. Deixa Deus te usar. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos sobre esse grupo de missionários valentes aqui e ore por eles. Pai, eu oro por cada pessoa que o Senhor chamou para salvar crianças. Alguns o Senhor chamou para ser conselheiro e conselheira quando ainda era criança. Alguns homens que estão aqui foram chamados na infância para trabalhar com crianças. E eu peço, meu Pai, que o Senhor abra os olhos e os faça lembrar, em nome de Jesus. Levanta obreiros para a tua seara, meu Pai. Levanta obreiros para a tua seara. É a oração que o Senhor nos mandou fazer, meu Pai. E nós queremos, meu Deus, nós oramos cheio de fé no coração, porque sabemos que é da tua vontade. Em nome de Jesus, aqui nesse lugar, levanta obreiros para a tua seara, meu Pai. Meu Deus, que em pouco tempo a gente tenha muitas casas com células de criança funcionando, e cada uma delas com a multidão de crianças, meu Pai, sendo levadas ao Senhor, sendo libertas de todo engano das trevas, sendo realinhadas com aquilo que é o teu propósito, com aquilo que é a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro por essa equipe de missionários que o Senhor já chamou, essas pessoas que têm vindo para interceder, para ajudar na logística, para ajudar na segurança, para cantar, para dançar, para pregar, para cozinhar, para fazer tantas coisas aqui nesses dias, para convidar pessoas. Nós clamamos no nome de Jesus por cada um deles, que nenhum deles desanime, meu Pai. Que eles sejam perseverantes e que eles tenham a alegria de servir ao Senhor. Que eles consigam ver pelo menos uma parte do fruto do trabalho deles, meu Pai, para o Senhor. Que eles vejam essas crianças sendo transformadas, meu Pai, alcançando outras crianças, meu Pai. E eu peço mais uma coisa, Senhor, que a gente veja em breve, meu Pai, um avivamento de crianças aqui nesse lugar. Crianças profetizando aqui nesse lugar. Crianças pregando, crianças intercessoras, crianças que fazem um grande mover na nossa comunidade, crianças que vão ganhar os colegas de sala, as professoras para Jesus, não por um adestramento religioso, mas porque elas vivem em intimidade com o Senhor. Crianças que conhecem ao Senhor em profundidade, meu Pai. Nós sonhamos e cremos que essa é a direção que o Senhor tem nos dado. Eu sei que o Senhor vai fazer isso nesses dias, meu Pai. Levanta um avivamento de crianças aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isso que eu falei para vocês de avivamento de crianças, meus irmãos, foi uma palavra que Deus me deu durante uma vigília, nos últimos dias. Eu ia orar sobre vários assuntos, e eu senti o meu coração queimando muito forte, para orar só sobre isso. E quando eu abri a minha boca e comecei a falar, veio com muita convicção, meus irmãos. Deus vai fazer um verdadeiro avivamento com as crianças dessa geração. Creia nisso. Seja parte disso com a gente, amém? Obrigado, meus irmãos, podem se assentar.
Pessoal do Ministério Rua, assim que acabar o culto, vem aqui com a Patrícia. Ela tem algo a dizer para vocês. Temos um aviso sobre o jantar dos casais. Cadê a irmã Luciana? Pode vir falar que a gente já vai encerrar o nosso culto. Domingo que vem teremos um feijão tropeiro que é o melhor do Brasil. Ele será vendido aqui para a gente arrecadar recursos para poder construir o refeitório ali atrás, a cozinha que a gente precisa para todos eles.